Pais queridos, eu sou Gabriel Butler e no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês de uma experiência que marcou muito a minha vida. Uma experiência que me moldou para ser a pessoa de Deus, o homem de Deus que eu sou hoje. Uma experiência que eu vivi junto com os meus pais e tenho vivido dia após dia. Fique comigo até o final desse vídeo e eu quero falar pra você que está me assistindo a importância de exercitar a fé na família. Pais queridos, um excelente dia, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Pensando bem, um excelente dia, tarde ou noite, né? Que eu não sei o horário que o pessoal tá assistindo o vídeo. Seja qual for o horário que você estiver assistindo esse vídeo, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe todo mundo que você ama. Queridos, nós estamos com o nosso plano de leitura bíblico anual e os capítulos que você tem que ler hoje estão no livro do profeta Malaquias. Você vai ler Malaquias capítulo de número 1 e Malaquias capítulo de número 2. Leia e seja abençoado. Nós já tínhamos desde o começo do ano esse projeto de ler a Bíblia de maneira corrida, de Gênesis a Apocalipse no ano de 2020. E nós começamos nós já estamos em algumas semanas falando sobre isso, de ler a Bíblia e comentar ela. Não somente ler, mas ler e meditar. Nós estamos fazendo isso nas nossas lives de terça e quinta. Hoje, inclusive, é quinta-feira, é o dia que está saindo esse vídeo. Mais tarde à noite teremos live às 20 horas. Vem participar conosco. Iremos falar do capítulo de Mateus, do capítulo 4. Corre! Deus abençoe. Sério, gente, as lives estão uma bênção. Não perde. Terça e quinta, às 20 horas. Deus te abençoe. Nós estamos trabalhando muito e produzindo muito conteúdo para cá, produzindo e sempre falando da palavra de Deus e sempre tentando passar para vocês as verdades do reino de Deus. Então, se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com quem você ama e vamos ajudar a levar a palavra do reino de Deus para mais pessoas. Então, se não é inscrito, inscreva-se. Vamos à palavra. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículos de número 8, a Bíblia diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. No texto que a gente acabou de ler, o apóstolo Paulo está fazendo uma grave exortação, não somente chamando a atenção de Timóteo, mas falando para que Timóteo, que era discípulo de Paulo, que se tornou pastor de igreja, que passou por muitos problemas, instruísse toda a comunidade da igreja que ele estava pastoreando. Ele está falando basicamente assim: Timóteo, meu filho, avise para esse pessoal que daqueles que não cuidam da sua família, que não dão orientação à sua família, eles são piores do que aqueles que são descrentes. Tá certo, Paulo, eu vou escrever tudo aqui e vou passar pro pessoal. O que nós estamos entendendo é que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção para algo que é muito importante: compartilhar a fé com os que são de dentro de nossa casa. Compartilhar as palavras de Jesus Cristo com as pessoas que vivem junto da gente, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com as pessoas que nós amamos e que temos laços mais próximos de intimidade. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui profundamente edificado quando o meu pai e a minha mãe tiravam momentos espirituais para compartilhar comigo. Eu não nasci em um lar cristão, mas eu me converti muito cedo. Eu tinha 10 anos de idade quando eu me converti. O meu pai, ele já era crente, mas havia se afastado e já estava afastado desde antes de eu nascer. A minha mãe nunca tinha sido crente e não gostava muito de crente. Perceba que eu estou falando aqui de Chico Chagas e da Jossonete, que são os meus pais, e que eles não tinham esse hábito de compartilhar a palavra de Deus comigo. Nem o meu pai fazia isso porque ele estava longe da presença de Deus, nem a minha mãe tinha esse hábito porque ela nunca foi instruída nisso na igreja católica. Mas quando a gente aceitou Jesus, e foi mais ou menos assim, em uma semana o meu pai voltou junto com a minha mãe para Cristo e na outra semana eu aceitei Jesus. A nossa jornada com Jesus foi trilhada a passos de mãos dadas. Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito incrível. Quando a família toda experimenta viver o primeiro amor da palavra de Deus e nós desfrutamos isso. O primeiro amor da busca ao Senhor, o primeiro amor da busca pela palavra de Deus, o primeiro amor pela vontade de orar, e isso me edificou profundamente. Eu tenho certeza de que tudo que eu sou hoje, não que eu seja muita coisa, mas da pessoa que eu me tornei, da sede que eu tenho de Deus e de tudo aquilo que eu faço da minha vida e da minha dedicação ao Senhor, é fruto dos momentos espirituais que eu tive com meu pai e com a minha mãe.
Deus usa os pais profundamente para influenciar os filhos, e isso é uma verdade que a gente precisa entender. No texto que eu acabei de ler, o apóstolo Paulo está relatando a Timóteo dizendo: avisa para esse pessoal que não está dando atenção suficiente à sua família, que se eles não cuidarem dos da sua própria casa, eles são piores do que os descrentes. Isso é uma exortação muito grave. Essa é uma exortação muito séria. Eu vi ao longo da minha vida com Cristo muitas pessoas que se dedicavam 100% à igreja, estavam totalmente entregues à vontade do Senhor na igreja e que muitas vezes negligenciavam a sua família e usava pelo argumento: poxa, se só eu sou crente, só eu quero saber de Jesus, deixa esse povo pra lá. Eles não querem Cristo, eu quero, vou deixar eles de lado. Você que está assistindo esse vídeo, eu estou te instruindo a não fazer isso. Por favor, não faça isso. Irmão, se o teu filho não tem vontade de orar sozinho, chama ele: filho, deixa a mamãe orar com você. Ou você que é pai: filho, deixa o pai orar com você. Ora aqui, dobra o joelho junto com o seu pai. Filho, vem cá agradecer pela comida porque foi Jesus que colocou. Você começa desse jeito e de pouquinho em pouquinho você vai despertando o interesse no seu cônjuge, no seu filho, no seu irmão, na sua irmã a orar e a ler a Bíblia Sagrada. Ninguém acorda do dia para a noite e diz: eu tenho uma sede imensa de Deus, eu quero aprender toda a Bíblia e eu tenho muita vontade de orar. Ninguém é assim. Eu só hoje oro porque minha mãe sempre insistia em eu orar quando eu era pequeno. Mesmo eu tendo preguiça, mesmo eu não querendo, ela sempre insistia e falava que era muito importante. Eu tinha muita preguiça de ler a Bíblia e o meu pai sempre insistia que era muito importante eu ler a Bíblia. Sempre insistiu pra mim que era muito importante eu meditar na palavra de Deus, que isso ia mudar minha vida completamente. E hoje eu amo a palavra de Deus mais que tudo. Você percebe o nível de influência que os meus pais tiveram sobre mim? E eu quero passar isso mesmo para o meu filho. Eu ensino meu filho a orar, ensino meu filho a cantar, e quando ele aprender a juntar as sílabas, que hoje ele tem 2 aninhos, que é meu filhinho Davi, e quando ele aprender a juntar as sílabas e aprender a ler, ele vai ler a palavra de Deus junto comigo, porque isso é muito importante. Hoje, irmão, saia deste devocional com a sede no seu coração de espalhar a palavra de Deus com aqueles que você ama, aquelas pessoas que estão mais próximas de você, as pessoas da sua família. Muito bem, queridos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E não se esqueça de se inscrever aqui se não é inscrito, compartilhar com quem você ama e também curtir. Beijão, gente. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.